Né, Thaís? Tenho certeza que você fez aí muita gente pensar sobre a vida agora no carro, em casa, onde estiver acompanhando, sobre essa possibilidade. São 8 horas e 29 minutos. Vamos falar de um assunto importante, né? Uma prestação de serviço até para quem tem empresa, para quem é contador. Já já eu vou pegar até o nome do ouvinte que me mandou essa sugestão aqui e nós trouxemos um especialista para explicar que há novos requisitos de prestação de contas com a Receita para pessoas jurídicas. Então, atenção, se você tem empresa, se você é dessa área aí, porque o professor Heleno Taveira Torres, que é professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, um especialista nas questões tributárias, esteve com a gente aqui falando sobre reforma tributária, estará certamente também no futuro falando sobre esse tema. Ele vai explicar para a gente qual é essa normativa que foi apresentada pela Receita Federal e o que muda daqui para frente. Isso tem a ver com a medida provisória que o Congresso Nacional devolveu para o Executivo, né, professor? Bom dia para o senhor. Nessa manhã, eu quero destacar que a instrução normativa que saiu da Receita recentemente, a 2198, realmente ela é uma consequência daquela medida provisória 1227, que veio editada justamente contendo dois blocos, né, basicamente de matérias. Um primeiro com essa chamada declaração DIRB, né, a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades Tributárias. Então, a DIRB é uma declaração que agora o contribuinte tem que promover para manter a continuidade dos benefícios e não ser multado, né? Ela não prejudica exatamente os benefícios existentes, mas pode gerar multas se não houver a declaração. E, de um outro lado, trazia um grupo de normas para proibir a compensação, né? Usar alguns dos créditos de PIS e COFINS para compensação com outros tributos. Naquela confusão, né, de compensação do gasto tributário da desoneração de folha de salários, então o ministro Zanin deu uma decisão no Supremo Tribunal Federal entendendo que deveria haver uma compensação entre o gasto tributário que seria realizado com a desoneração e alguma fonte criando tributo novo para essa finalidade. Foi daí que veio toda essa discussão. Então, o Ministério passa a exigir que a compensação seja feita só de créditos de PIS/COFINS com PIS/COFINS. Claro que a reação foi imediata, né? Isso é um retrocesso muito grande e, em boa hora, né, não somente o Poder Executivo, o Presidente da República, pediu a devolução da medida provisória, como o Presidente do Senado também devolveu parcialmente a medida provisória. Parcialmente por quê? Porque apenas retirou essa parte relativa à desoneração de folha. Mas, a compensação da desoneração de folha, que é o cumprimento, Pedro, daquilo que é o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige essa compensação. Mas a compensação não é obrigatoriamente com receita tributária. Pode ser com compensação com outros gastos existentes, não é? Então, nesse particular, Professor, essa declaração que ficou, só fechando, né, é uma declaração que deve ser feita periodicamente até o 20º dia do mês subsequente, e se o contribuinte não fizer, será multado. professor, essa compensação não poderia ser via corte de gastos? Não tem nenhum princípio constitucional ou legal que, ó, em vez de o governo avançar no nosso bolso, batendo nossa carteira, por que é que ele há algum gatilho, alguma norma legal que o obrigasse a cortar gastos? Muito bom, Cláudio. Sim, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele dá duas opções. Ele ou coloca uma exigência de demonstração de que a renúncia fiscal foi considerada na estimativa de receitas no orçamento público, ou então que ela esteja acompanhada de medidas de compensação. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal cuida desse ponto de forma muito objetiva. Não exige, não obriga que haja uma nova fonte de receita tributária propriamente para
a criação de uma determinada desoneração. Porém, de fato, hoje, os espaços para cortes estão cada vez mais exíguos, né? Até porque nós não temos no direito, na relação entre o parlamento e o executivo, não é? Uma relação política muito azeitada, ela está bastante desgastada, muito tensa. Então, logicamente, o executivo não quer cortar gastos e o legislativo não quer criar novos impostos. E essa tensão reflete justamente em matérias como essa, né? Então, essa DIRB, essa declaração que está sendo criada, ela tem um papel importante, sim. Ela vai controlar o uso dos benefícios fiscais. Eu quero destacar que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom, porque o governo e a sociedade precisam saber também quanto é que o país está gastando com esses benefícios fiscais. Alguns são bons, são úteis, outros já não evidenciam que estão cumprindo o seu papel nas políticas públicas para as quais foram criadas, né? Então, Professor Heleno, um prazer estar com o senhor aqui. Bom dia. Prazer estar com o senhor, bom dia. Eu queria continuar nesse assunto com o senhor, justamente porque o Brasil é percentualmente um dos países que mais gastam com o funcionalismo público. Nosso judiciário, então, é o mais caro do mundo. E o governo fala muito em cortar as chamadas renúncias ou benefícios fiscais, como o senhor colocou, né, do setor privado. A carga tributária no Brasil já não é muito elevada? Não seria melhor para o nosso país começar a cortar despesas, fazer a tão sonhada reforma administrativa? A reforma administrativa, ela tem sido proposta em diversos governos, assim no governo Temer, no governo Bolsonaro, no governo do próprio presidente Lula, e não avança. O que nós temos visto na esfera administrativa para cortar gastos tem sido uma expansão muito grande da terceirização dos servidores públicos, não é? Nós temos visto que os concursos públicos no período ali do ministro Paulo Guedes foram praticamente zerados. Nós vimos pouquíssimos concursos ao longo do governo passado, e isso, somado com a informática, levou à redução, vamos dizer assim, do gasto com folha de pagamento. Mas eu diria que ainda é insuficiente, falta muito, não é? Nós tivemos também reduções severas com a reforma da Previdência, porque muitos passaram para o regime geral de previdência, mas ainda temos, não é, aquelas que são as chamadas carreiras de Estado, que exigem de modo imprescindível funcionários muito qualificados, como auditores da Receita Federal, membros do Ministério Público, membros da Polícia Federal, membros do Judiciário, não é, cuja remuneração é muito elevada, e ela pesa sim, por quê? Porque há também uma demanda por aumento dessas autoridades no combate ao tráfico, no combate à sonegação. Então, é muito complexo, realmente, não é, o modelo de reforma administrativa. Por quê? Porque, em alguns momentos, vai afetar direitos adquiridos, certamente haverá reações, ou porque também nós teremos aí, talvez, perda da qualidade do serviço público. Então, avaliar todas essas circunstâncias realmente exige um trato político muito difícil, e é por isso que essa reforma não avança. Porque também, vamos dizer a verdade, há, sem dúvida nenhuma, muitos interesses corporativos que exigem, né, a manutenção de certos benefícios e que também pesam no bolso do contribuinte. A gente está conversando ao vivo com o professor Heleno Taveira Torres, professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, aqui conosco no Jornal Gente. Professor, primeiro aqui um desabafo, né? Como deve ser difícil a vida do advogado como o senhor, que trabalha com direito financeiro, direito tributário, porque cada hora muda uma norma, tem novidade. Deus do céu, deve ser um terreno dos mais áridos aí. Meus parabéns a todos os advogados que atuam nessa área, porque são corajosos. Aí, isso foi a única matéria que eu peguei DP na Faculdade de Direito. Nossa, viu? Sônia. Confesso. E é uma atualização constante, né? Você tem que ler o Diário Oficial todos os dias. Mas o que eu queria perguntar para o senhor, professor, é sobre reforma tributária, né? A gente falou tanto aqui com o senhor a respeito desse assunto durante a tramitação ali do texto base da reforma, que foi aprovado. E agora a gente está ou estaria na fase da regulamentação.
mas a gente não vê movimento acontecendo no Congresso Nacional num ano em que temos eleição no segundo semestre, ou seja, a possibilidade de que isso seja aprofundado me parece pequena. Está acontecendo alguma coisa no Congresso em relação à regulamentação da reforma, professor? Olha, a sua pergunta é excelente, porque eu passei praticamente a semana inteira dentro da Câmara de Deputados, né? O movimento, ao contrário, talvez, do que esteja aparecendo aqui na imprensa, tem sido extremamente intensivo nos debates das audiências públicas. Segunda-feira retorno para uma audiência sobre imposto seletivo. E o movimento do grupo de trabalho criado pelo presidente Arthur Lira vai todo para uma aprovação até o dia 11 de julho da regulamentação da reforma tributária na Câmara de Deputados. A partir daí, né, teremos o recesso. Em agosto, retomam os trabalhos no Senado. É claro que nesse período, Cláudio já te falou há pouco, né, nós teremos um período eleitoral, uma fase realmente difícil, né, trâmite ali legislativo de qualquer matéria. Então, provavelmente, acreditamos que no Senado a reforma tributária seja aprovada após o primeiro turno das eleições. Então, com essa aprovação no Senado, volta à Câmara, e eu acredito que ainda esse ano o texto da reforma tributária estará aprovado como era esperado. Então, eu acredito que realmente a reforma tributária, que é essencial para a redução justamente da carga tributária, entrará em vigor nos prazos estimados. Talvez a sensação não seja essa, mas a realidade é que eu, como acadêmico, tenho sido solicitado em várias dessas audiências e tenho visto, né, e ouvido meus colegas, as representações dos setores, das empresas, né, algumas com muitas propostas importantes que devem ser consideradas nas mudanças, nas alterações do texto, porque agora é a fase do debate da reforma tributária pela cidadania. Né? Houve uma fase de preparação nos grupos de trabalho do Ministério da Fazenda pela burocracia, né? Por aqueles agentes do Estado. E agora o debate é pela cidadania. Então, é preciso que realmente nós estejamos presentes para, enfim, contribuir da melhor forma possível para a qualidade dessa reforma tributária. Professor, para a gente finalizar aqui, só voltando ao nosso assunto inicial aqui da conversa, eu achei, o Eduardo Tomé, aliás, ele está nos acompanhando, nosso ouvinte que sugeriu aqui e passou esse tema, né, que julgamos interessante para difundir. Ele coloca uma questão interessante, ele diz o seguinte: já temos várias declarações que apresentam esses dados para a Receita Federal. Por que mais uma? Exemplo, o ECF, contribuições, que é exclusivo para PIS e COFINS. E aí eu emendo aqui na questão dele para o senhor comentar. Essa forma de controle, né, que o senhor vê como positiva, da declaração desses créditos para a Receita Federal, não é uma armadilha não para o futuro, para eles verem quanto tem aí e tentarem voltar com um projeto de lei ou com uma outra medida provisória, tentando de alguma forma arrecadar mais, professor? Veja, no ano passado foi editada a Lei 14.789, que modificou, ou pelo menos permite a tributação do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre lucro, sobre os benefícios fiscais estaduais, as chamadas subvenções, né, estaduais. E esse movimento ele vem por uma orientação do Tribunal de Contas da União, que em 2020 tomou uma decisão e criou, inclusive, um portal para acompanhamento dos benefícios fiscais, a pretexto de que os benefícios fiscais não estavam claramente determinados nos seus valores. Né? Então, quando nós olhamos para o todo, para todas essas possibilidades, né, envolvendo benefícios, incentivos, etc. E nós temos, nessa reforma tributária, um fundo que será pago pela União. Esse fundo de compensação dos benefícios fiscais, que vai entrar em vigor, logicamente, com o período de transição agora da reforma tributária, para compensar os benefícios fiscais estaduais, né, serão custeados pelo Tesouro Nacional. Então, há uma preocupação muito grande e essas compensações de benefícios fiscais estaduais, que será feito pela União, né, ao lado dos benefícios fiscais que já são da União, né, estejam em valores
muito elevados, ou, que é pior também, Eduardo, que nós tenhamos aí fraudes, né? Contribuintes que declaram que tenham um volume de benefícios fiscais que não corresponda exatamente com a realidade. Então, eu acho que é positivo, né? O que não foi adequado, talvez, tenha sido a forma como foram apresentadas essas medidas, né? Eu acho que faltou uma melhor comunicação, faltou esclarecer a população sobre a importância da declaração, e também falta esclarecer, não é, todo aquele conjunto que nós falamos há pouco, né, da relação entre a reforma tributária, essas medidas, sanções que são aplicadas e aquelas outras de compensações. Eu acho que o governo caminha num sentido que precisamos de mais recursos para compensar fontes e perdas. A desoneração de folha é uma delas. Eu já disse aqui várias vezes, Cláudio, e vou insistir, nós precisamos fazer a desoneração da folha de salário. É urgente, mas para todos os contribuintes, não para 17 setores, para todas as empresas, né? Nós precisamos ter uma regra uniforme. Então, esse tratamento que o Congresso deu não está certo. Deveria ter encontrado um tratamento para eliminar a tributação sobre o trabalho, sobre a folha de salário, mas com alguma coisa justa e que seja pago por todos e não por meia dúzia de privilegiados. Queria agradecer ao professor Heleno Taveira Torres, professor de Direito Financeiro da USP, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, professor. Até a próxima, Obrigado. Hein? Prazer, obrigado. Um abraço, professor. Até a próxima. 8h46.